Olá, almas queridas! Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante: chamas gêmeas e o momento planetário. E como que nós vamos fazer isso hoje? Eu vou tentar, responder a algumas perguntas que estão sendo feitas aqui no canal e também no grupo de WhatsApp. Eu sinto que essas perguntas são bem relevantes para o processo de expansão de consciência das chamas gêmeas, principalmente nesse momento, que nós estamos vivendo aí de transição planetária. Então, você que gosta de ouvir temas bem específicos, vídeos bem específicos, falando de chamas gêmeas e, de repente, acha que esse talvez não seja nesse estilo, Fique aqui comigo que eu tenho certeza que você vai ver o quanto é importante essas informações que eu vou trazer para vocês, porque, afinal de contas, também foram feitas por pessoas que estão em conexão de chamas gêmeas. Mas essa abordagem será um pouco mais ampla e nós vamos envolver, então, essa análise do momento planetário e o que isso tem refletido no coletivo de chamas gêmeas para o movimento de ascensão, para o movimento de despertar, finalização da dinâmica, enfim, ok? Tá gostando desse tema? Então, fica aqui comigo que após a vinheta eu vou começar com as perguntas e respostas. Serão 11. Afinal de contas, a gente tem que usar a sincronicidade, não é não? Então, vamos lá. As perguntas e as respostas. Primeira pergunta: por que tem canais que dizem que esse ano de 2024 será o ano da união das chamas gêmeas? Então, vamos lá responder. Eu também fiquei bastante intrigada com essa questão e fui até verificar, conversei com alguns administradores de alguns canais, procurando entender o que eles estavam dizendo com aquilo, visto que as informações que chegavam para mim eram diferentes das informações que eu vi aí nos 3 canais e consegui conversar com 2 pessoas desses 3 canais. E eu entendi claramente que é apenas uma questão de nomenclatura. Então, algumas pessoas usam a palavra união para o encontro. Então, quando você conhece a sua chama gêmea, aí você entra em estado de união para essas pessoas que dizem que 2024 haverá um grande movimento de união para as chamas gêmeas. E essas pessoas entendem que o final da dinâmica, depois que passa todo o processo, o nome é reunião, e não união, ok? Então, é só uma questão de nomenclatura. O que elas estão dizendo é que o ano de 2024, muitas pessoas vão se encontrar na fisicalidade com as suas chamas gêmeas, tá? E, quanto a isso, eu concordo. Tenho recebido informações da espiritualidade a esse respeito, porque será o último ano que haverá encontros de pessoas com suas chamas gêmeas para vivenciarem o processo da dinâmica dessa forma como é vivenciado até o momento. Ou seja, passando por etapas, por movimentos de noite escura da alma, bastante espelhamento, separação, tudo isso até chegar lá na parte da fusão, do entrelaçamento, e tudo mais. Então, esse processo feito dessa forma, mais doloroso, mais desafiador, finaliza nesse ano de 2024. O que é finalizar? Não teremos mais encontros onde as pessoas vão viver esse processo. Esse é o último ano. Mas quem está vivendo o processo vai continuar vivendo até finalizar. O que vai acontecer de agora para frente, a partir de 2025, é que várias pessoas vão encontrar suas chamas gêmeas.
mas não vão viver mais o processo do jeito que está sendo vivenciado atualmente. E eu reforço essa informação para vocês, lembrando que já há bastante tempo eu venho contando para vocês que até na nave Citaari nós já havíamos feito um trabalho com um grupo grande de seres que iriam encarnar, né, e essas pessoas iriam encontrar com as suas chamas gêmeas, digamos assim, praticamente tendo feito todo o processo necessário de despertar espiritual, então viveriam uma união mais agradável, né? Teriam seus desafios, claro, mas não seria como está acontecendo atualmente. E, inclusive, estou tendo também, estão chegando pessoas para mim, né, jovens aí de 20 e poucos anos, 18 anos, 25, 23, me dizendo que estão sentindo a presença dos seus gêmeos, mas não os conhecem. Né? Não estão vivendo momentos dolorosos, mas têm clara percepção de que em breve vão encontrar com as suas chamas gêmeas. Então, esses são os modelos, né, de encontros a partir de 2025. Portanto, quando dizem que esse ano de 2024 é de união, vocês já entendem. Não é união por término de todo o processo e é aquela união que todo divino feminino deseja. Não é isso. É realmente o encontro das chamas gêmeas, ok? Segunda pergunta. Quando me conecto com uma informação do meu passado, de outras encarnações, podendo ser através da visão de vidas passadas, sendo através de sincronicidade, ou qualquer outro, né? Às vezes alguém vem, me fala sobre aquilo e toca o meu coração. O que significa? Significa que você vai olhar para aquela situação, vai fazer uma cura e vai compreender também o que você viveu em outras vidas e existe em você habilidades em relação àquilo. Então, tem muitos divinos femininos que dizem assim: estou me conectando com a época do Egito, que eu era uma sacerdotisa, né? Ou na época de Atlântida, que eu era uma sacerdotisa, ou na época de cigana, que eu era uma taróloga, né, ou vidente, enfim. Né? E aí, essas pessoas vão fazendo conexões com irmandades, ou então grupos, né, vivenciam aquela situação que foi ocorrida tempos atrás. Né? Então, nós temos aí alguns exemplos. A Irmandade da Rosa, temos também um que tem a ver com o Egito, aí, das sacerdotisas, temos também Rosa Cruz, enfim, temos vários. E as pessoas, né, vão acessando isso e vão entendendo que elas têm que participar desses grupos, né, que elas têm que se envolverem com esses grupos e trabalharem, né, que for. Nem sempre é para ser feito isso. É preciso refletir e compreender que o que está sendo pedido para você é que você faça curas necessárias de karmas, crenças, traumas e bloqueios emocionais que te impedem de acessar o conhecimento que você teve naquela época. Né? Então, quem viveu lá na época do Egito foi sacerdotisa, tem grande conhecimento em relação a como manipular, alquimizar, curar, né? Quem já foi curandeira, né? Quem já trabalhou com o tarô, runas, né? O que seja. Então, está dizendo para você somente uma coisa: existe esse potencial, existe essa sua habilidade e você já desenvolveu isso em vidas passadas. Né? O seu espírito, ele tem esse potencial. Contudo, você viveu aquela vida e fez coisa ali que não estava muito correto. Ou depois você utilizou essas suas habilidades, essas suas capacidades e acabou prejudicando pessoas. Então, foi bloqueado essa sua capacidade. Agora você está no momento onde você pode desbloquear e começar a relembrar das suas habilidades. Né? Clarividência, clareaudiência, telepatia, cura com as mãos, previsões e o que seja.
E aí você, então, precisa primeiro fazer o processo de limpeza para depois você ativar a conexão e começar a lembrar daquilo. Significa que você vai trabalhar com isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Significa que você precisa se envolver novamente numa irmandade ou num grupo de pessoas que estão trabalhando com as mesmas questões dessa vida que você viveu? Nem sempre. Se você sentir que precisa para se desenvolver, né, porque é um grupo que você sentiu afinidade, ok. Mas é só um período. Lembrem-se que vai ser só um período. E o foco é liberação de toda a densidade, todo o véu, para que você retome, né, as suas habilidades inatas do seu espírito que um dia você perdeu devido às más condutas. Fechou? Vamos passar para a terceira pergunta. Como funciona a situação do gêmeo e do walking? Então, vamos lá. Como que é um processo de walking? É assim. Imagina o seu gêmeo na sua frente. Ele tem uma personalidade, um jeito de ser, né? Por quê? Porque a alma dele, o espírito dele, reflete nas ações diárias dele, do dia a dia, né? O que ele traz como experiência da alma, da verdade dele. Mas ele tem também o ego, né? As experiências do passado que foram negativas, que ainda estão impregnadas nele, né? E aí ele precisava estar desenvolvendo um processo mais avançado de tomada de consciência. Contudo, não está conseguindo fazer isso. Pode ser, então, que se utilize de um recurso, de uma ferramenta, que é o walking. Um ser de consciência mais elevada do que a do seu gêmeo, ou seja, de quinta, sexta consciência, irá entrar no corpo do seu gêmeo. Incorporação? Não, não é incorporação. É um combinado feito onde vai haver um desligamento do espírito do seu gêmeo daquele corpo e vai haver uma ligação desse outro espírito, dessa outra alma. E normalmente esse outro espírito, essa outra alma, é um fractal do seu próprio gêmeo, só que de consciência mais elevada. Isso pode acontecer com o tempo, né? Então a pessoa passa bastante tempo fazendo essa transição, ou pode ser que ocorra um acidente, por exemplo, um infarto, ou alguma coisa que a pessoa entra em coma, e aí o desligamento e o religamento é feito nesse processo de coma, tá? Ou seja, o corpo vai ser o mesmo, mas o espírito vai ser outro. Essa situação, ela vai acontecer para muitas e muitas pessoas que estão no planeta Terra, não somente para chamas gêmeas. E também não significa que isso vai acontecer com o seu gêmeo. Depende muito de como é toda a estrutura de desenvolvimento dele. Não é só porque ele não está se desenvolvendo que isso automaticamente vai acontecer. Não, a gente tem que ter discernimento e ver que cada caso é um caso e que pode sim ocorrer isso, tá? Mas pode ser que não ocorra, ok? Então, é o corpo do seu gêmeo com outro espírito. E esse espírito, essa alma, é um fractal, né, da mesma alma do seu gêmeo, de uma consciência mais elevada. É uma consciência mais elevada no corpo do seu gêmeo. Vamos colocar assim que fica mais fácil. Se você quiser saber se isso vai acontecer com você, você tem que buscar pelos seus mentores, ou então a gente pode tentar, né, através da equipe Citari, pela mesa cristalina arcturiana, verificar isso. Tá? É os únicos 2 jeitos que eu sei que é possível da gente ter acesso a essa informação. Tá ok? Então vamos agora para a quarta pergunta. Como será os 3 dias de escuridão, né, o evento? Bom, inicialmente nós tínhamos informação de que o evento aconteceria para todo mundo, junto, né? Então, quando seria revertido as polaridades do planeta Terra, que já estão sendo revertidas, né? Arcanjo Miguel está fazendo esse processo com a reversão dos polos, e Maria, né, juntamente com o Arcanjo Rafael, está na nave Esmeralda, estaria apoiando todos nós aqui no planeta, e durante 3 dias
nós ficaríamos completamente sem movimento e sem consciência de tudo que ia acontecer. E iríamos para a quarta dimensão, e na quarta dimensão nós encontraríamos a família de alma e faríamos um processo de mudança da nossa consciência para a quinta dimensão. Quando terminasse essa rotação e os polos voltassem a girar do jeito que deveria ser, aí nós, digamos, acordaríamos, né, dessa situação e então voltaríamos ao normal, viveríamos normalmente. Alguns iam se lembrar na hora, outros com o tempo, né, mais ou menos assim. Contudo, atualmente, têm chegado novas informações dizendo que isso pode acontecer antes desse momento da reversão dos polos. Por quê? Porque já existem pessoas prontas, preparadas para acessarem esse momento. Então, essas pessoas, num determinado momento aí, elas vão começar a ter acessos a essa quarta dimensão de forma bastante clara, vão se encontrar com as suas famílias de alma, vão se encontrar com o seu gêmeo, e ali vão receber orientações, instruções, e vão ter o reset, né, de tudo que já viveram, e vão retornar. Aí não se sabe quanto tempo isso vai levar. Pode ser algumas horas, pode ser realmente uns 3 dias, né? Aí já não tenho essa resposta. Mas pode ser durante o sono, né? Ou numa meditação. Mas aí a pessoa vai fazer o processo sozinha, digamos assim. Não vai precisar esperar esse momento aí da virada, né, dos polos. O momento culminante, que seria o evento, os 3 dias de escuridão. Tá? Mas esse grande evento é possível que aconteça sim, que vai ser provavelmente a terceira onda de ascensão. E quem vai fazer os movimentos individuais vai estar na primeira onda de ascensão e na segunda onda de ascensão, que são os chamados, né, trabalhadores da luz, sementes estelares, né, e pode ser muitas chamas gêmeas também. Mas nem todas, viu, gente? Nem todas. Isso não é para todos. Depende muito de como você está vivendo o seu processo, do que você já conseguiu alcançar de depuração, de liberação aí, de crenças e karmas, para você estar ou na primeira onda ou na segunda onda de ascensão. Tá? E a terceira onda de ascensão é aquela última que, digamos, quem sobrou, né, que não fez aí nas ondas anteriores, vai fazer no coletivo. Né? E aí eu acredito que possa ocorrer isso aí, ok? Então vamos agora para a quinta pergunta. O que é ser exilado do planeta Terra? Toda vida existiu um processo de evolução planetária. Todo planeta que sai de uma consciência de primeira dimensão, segunda dimensão, e vai para a segunda, de segunda para terceira, aliás, de primeira para terceira, e de terceira para a quinta, ele sofre processos aqui na matéria, né? Cataclismas, e cito outras tantas situações que a gente já pode ter visto acontecer aqui nesse planeta, como foi o caso do dilúvio, como foi o caso lá da época dos dinossauros, né? E tantos outros aí que já aconteceram, que vão acontecer normalmente de 26 mil em 26 mil anos, que é onde o planeta consegue dar o giro completo nas 12 casas da sua evolução, que tem uma conexão aí com os signos, né? Digamos, o próprio planeta vai passar por todos esses signos, porque cada um deles é uma era, né? Então, estamos na era de Aquário, que é a última, não é a de Peixes, tá? Porque o processo é inverso. Então, a última é a era de Aquários. Então, estamos nesse momento, chamado Apocalipse. E aí, o que acontece? Nós vamos mudar, o planeta muda de vibração, e nós temos que seguir junto com ele, mudando de vibração também, elevando a nossa vibração. Tem pessoas que não estão conseguindo elevar a sua vibração pela sua carga kármica, suas crenças limitadoras, traumas, bloqueios emocionais, né? Formas de pensar e de agir. Não necessariamente precisa ser pessoas más, que matam, que roubam, que são assassinos. Não, essas aí vai ser feito outro trabalho com elas. Algumas vão ser até resetadas no Sol Central e vai mudar completamente a estrutura da alma delas. Eu estou falando de exilados. Exilados são pessoas que não conseguiram se manter num planeta onde estavam numa consciência de terceira dimensão, vai passar para a quinta dimensão e a pessoa não consegue elevar a sua vibração nem expandir a sua consciência.
aí automaticamente ela vai ser retirada do planeta, sim. Fala retirada, mas não é ela mesma, por questões vibracionais, sai do planeta, né? Sai através do quê? Obviamente, né, gente? A pessoa vai morrer. E aí ela vai ser direcionada para um planeta de consciência inferior. O planeta que está mais em voga, né, mais conhecido aí, é o Quirón, né? Até Chico Xavier falou sobre isso, mas existem outros, tá? E normalmente esses planetas não é uma consciência de terceira dimensão igual a gente está tendo agora, não. Ou teve aí alguns anos atrás, não. É realmente um planeta de ordem mais primitiva. E aí essas pessoas vão contribuir para a evolução desse planeta enquanto elas fazem o seu próprio processo de depuração. Então você vai ser exilado para outro planeta. E é o que aconteceu conosco, né? Então leia um livro, Exilados de Capela, leia um livro Exilados por Amor. O livro que complementa Exilados por Amor é o Jornada dos Anjos. Então vocês vão, principalmente no Exilados por Amor, vocês vão ver um casal de chamas gêmeas onde isso aconteceu. O divino feminino estava numa condição mais elevada e continuou em capela. E o divino masculino foi exilado para o planeta Terra, porque o planeta Terra era mais atrasado do que Capela. Então, ela desenvolve toda a história. E o próprio livro, né, Exilados de Capela, é um livro que traz todas essas respostas. Tem um outro livro também que é até uma trilogia, junto com Exilados de Capela, que é o Almas Afins. Também fala disso. Quem vai ficar no planeta Terra e quem vai ser exilado? É a sexta pergunta. Então, acho que pela quinta pergunta já dá para vocês entenderem que quem vai ser exilado são as pessoas que não conseguiram limpar a sua carga energética. E o que é essa carga energética? Karmas, crenças limitadoras, traumas, bloqueios emocionais. Tudo que for densidade energética, né, que vibra numa frequência abaixo da frequência que o planeta se encontra e está caminhando, irá sair do planeta Terra. Por isso que pode acontecer com qualquer um, inclusive com você ou com seu gêmeo. Agora, se isso vai acontecer com você, com seu gêmeo, ou com a sua família, aí cada caso é um caso, né? A gente não tem como ter certeza disso, e eu indico a mesma resposta que eu sempre digo. Busque pelos seus mentores, peça orientação, né? E também você pode solicitar a mesa cristalina arcturiana para a gente ver toda a estrutura da sua conexão e entender como as coisas estão. Né? O que você precisa fazer para poder levar a sua vibração do seu gêmeo, o que você precisa liberar, né? Para você permanecer aí no seu processo de evolução de forma tranquila e não ter esse processo de exílio, porque isso vai atrasar demais a sua vida, né? Então é isso, vamos para a sétima pergunta. Sétima pergunta, o que é um corpo cristalino e qual a relação com não precisar mais morrer? Corpo cristalino é a mudança das moléculas do nosso corpo, que hoje é carbono, para uma molécula mais sutilizada, adequada às condições frequenciais de um planeta de quinta dimensão. Portanto, é um processo de elevação das frequências moleculares da matéria. A gente vai ter um corpo mais leve, mais resistente, mais sutil, que tem habilidades de percepção maior com o extrafísico, e conexão maior, com mais facilidade com os seres de outros planetas e tudo mais. O que já está acontecendo com a chegada aí dessas novas crianças, né, criança cristal, criança diamante, né, então elas já têm instalado esse processo para que o corpinho delas, né, passe de um DNA material para o GNA. O que é o GNA? É um DNA cósmico, né, que é o nosso DNA verdadeiro. Que hoje a gente tem 2 filamentos e nós podemos ter até 12 filamentos por enquanto, né? Mais para frente tem 24, 36, né? Por aí vai. Mas por enquanto a gente pode atingir aí 12 filamentos. Né? Esse por enquanto é para o futuro, tá, gente? 2050, 2100, né? E aí o que vai acontecer? Nem todos vão precisar desencarnar. Nós vamos conseguir fazer o processo de ascensão sem precisar morrer e nascer de novo.
né? Normalmente a gente sempre evolui como? Estamos acostumados a evoluir como? Morrendo e nascendo. Esse é o processo que a gente conhece. Mas não é só esse processo que existe. Mas existe evolução no mesmo corpo. Isso é natural para todos os outros seres que não estão encarnados aqui na Terra e nem nos planetas inferiores. Ok? Então isso pode acontecer. Vai acontecer com todo mundo? Não, nem todo mundo vai conseguir atingir esse estado. Alguns vão morrer antes, porque já é próprio mesmo, né? Já chegou a hora da pessoa. Alguns porque o processo realmente é bastante desafiador. Às vezes a pessoa não consegue fazer, né? E outros vão conseguir e não vão morrer mais, né? Aí vai ser aquele movimento realmente de sermos eternos, né? A gente não precisa deixar esse corpo, que vai ser sutil, mas ainda é um corpo material, né? E quando a gente quiser passar para outra dimensão mais elevada, aí sim, a gente vai fazer novamente a transformação desse corpo, ok? Então vamos agora para a 8ª pergunta. Tem alguns canais falando que a gente já quitou os nossos karmas. Você pode falar a esse respeito? É o seguinte, nós temos aí realmente uma deliberação de Jesus, né, de Mestre Sananda, de Jesus, que nós teríamos compensados 51% dos nossos karmas. Então, dos 100% dos karmas que a gente tinha que liberar nessa encarnação, né, 51%, digamos, Jesus pagou para nós. Né? Então vamos pensar nos nossos karmas aí como um débito do cartão de crédito. Né? Então você adquiriu lá 100% de débito no seu cartão de crédito, gastou tudo que tinha. Aí Jesus disse assim, eu vou pagar para você 51% da sua dívida lá naquele banco. Qual que é o banco? O banco é o universo. Né? E o que é esse débito? São seus enganos, seus erros, né, que desequilibraram, desarmonizaram tanto você quanto outras pessoas. Então, a dívida de todos nós, do planeta Terra, foi paga em 51%. Ok, beleza, fechou, isso já acontece há bastante tempo, tá? Aí, ficou 49 então, né? Desses 49, a gente vai aí pelejando nessa encarnação para poder quitar eles. Agora, o processo de ascensão está tão acelerado, né, e está se pedindo que as coisas corram realmente com mais rapidez, que dos 49, tá, as pessoas que conseguirem pagar, né, aqui com as suas ações, pelo menos a metade desses 49, né, então vamos colocar 25%, né? Então você foi lá no banco e falou assim, ó, Jesus pagou meus 51%, agora eu vou pagar 25%, vou ficar devendo só 24%, ok? Tá. Conseguiu pagar os 25%? Tá. Então agora você tem condição de ascensionar antes de quitar os outros 24%, ok? Aí quanto que eu vou quitar os outros 24%? Depois que você ascensionar, você vai vir aqui para a Terra de novo, ou se você já tiver ficado por aqui mesmo, e você vai, então, fazer o bem para as pessoas, né, e ajudá-las a crescerem, a atingirem outros patamares aí de expansão de consciência, para você quitar a desarmonia que você causou em outros tempos, através do bem. Ou seja, regeneração. Ok? Só que você teria que fazer isso com 49% dos seus karmas, né? Ou seja, ia dar mais trabalho. Mas agora você vai poder ter mais habilidade, né, que depois que você ascensiona, que você tem aí recuperado vários das suas habilidades, você vai ter mais condição de ajudar de uma forma mais tranquila, mais leve, mais agradável, sem ser naquelas dificuldades, né, que a gente vivencia aqui, sem enxergar todos os nossos defeitos, as nossas situações, e não, e você já vai estar enxergando tudo, vendo tudo, já vai ter uma expansão de consciência, mas vai ficar lá aquela dívidazinha, né, para você que está aí fazendo bem para o próximo, tá? Não é assim, é mais ou menos o que a gente já faz, só que de forma mais fácil, mais ou menos isso. Mas tem que liberar mais uma parte aí? Tem, porque se você não chegar num nível médio de frequência vibracional, aí não dá para fazer processo de ascensão, né? Porque pode correr o risco de você utilizar suas habilidades de forma negativa e aí vai complicar a vida de novo.
Vamos agora, então, para a 9ª pergunta. Existem mudanças ocorrendo nos planejamentos relacionados às chamas gêmeas? Sim, muitas, 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 muitas. Então, todos nós, chamas gêmeas, viemos com um planejamento aí organizado para a gente fazer as liberações todas, conhecer o gêmeo, fazer as liberações e um propósito de alma a cumprir junto com o gêmeo em união. A ideia era essa, inicial. Né? Mas estamos num momento onde a coisa, como eu disse, está acelerada e muitas pessoas não estão conseguindo alcançar as suas metas. Ou seja, finalizar a sua dinâmica. Tem gente que nem acredita, né, que a dinâmica finaliza. Então, é complicado, né? Aí a pessoa não consegue, fica estagnada, fica parada, ou fica muito lenta, fazendo tudo muito devagar. E aí, o que vai acontecer? Vai, digamos assim, dar uma resetada nesse planejamento reencarnatório que existia, vai ficar em suspenso, aguardando. Aguardando o quê? Esse momento atual agora, onde você precisa fazer uma avaliação, o julgamento das suas condutas, acelerar seu passo, elevar sua vibração, liberar muitas energias densas, mudar essas coisas de crença limitante, para você conseguir, então, replanejar a sua história. Aí esse replanejamento vai ser feito, de novo, junto com o gêmeo, e fazendo propósito de alma? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então, agora não é muito momento de se preocupar com isso. O momento é você ver que o seu planejamento está em suspenso. Por quê? Porque você não conseguiu atingir a sua meta. Então, está te dando aí um tempinho a mais aí para você atingir a sua meta. Então, bora trabalhar nisso. Por isso que tem as ativações, por isso que tem a mesa aí para a gente verificar toda a estrutura da sua dinâmica para você saber o que você tem que fazer. Aí você fez, finalizou, quitou, ok. Ai, graças a Deus, terminei essa parte, terminei. Vamos passar para o próximo momento? Vamos. Aí a gente pode verificar o planejamento reencarnatório. Né? Então, acho que não é algo que precisa muito ficar preocupado. Tá bom? Tem que preocupar com fazer o que precisa fazer agora. Vamos, então, para a 10ª pergunta. Qual a prioridade das chamas gêmeas nesse momento atual, de acordo com a espiritualidade? Eu acho que eu até acabei respondendo a essa 10ª pergunta com a pergunta anterior, né? O momento agora é esse. Avalia onde você se localiza, na sua conexão, no seu estado de despertar, no seu processo de ascensão. Verifica o que você precisa fazer para atingir a meta necessária. Atenção ao seu processo individual de crescimento espiritual. Como que eu faço isso, Priscila? Meditando, entrando em contato com seus mentores. E a segunda dica é fazer a mesa cristalina arcturiana, que vai te dar toda essa estrutura e vai dizer para você, olha, tem uma questão aqui, ó. Aqui tem uma crença X, você precisa estar liberando essa crença aqui. Aqui tem um karma, aqui tem um padrão de comportamento, aqui ainda tem um trauma, né? Aqui tem uma coisa de vida passada aqui que você precisa ver, né? E aí a mesa vai verificar tudo isso, vai verificar a sua frequência vibracional, a do seu gêmeo, tudo isso para você e para o seu gêmeo. E aí você vai entender como está a sua estrutura energética. E aí você fala assim, tá, entendi onde é que eu estou, onde eu me localizo. Então agora eu já sei quais são os meus próximos passos, até porque a própria equipe Citar e os seus mentores vão trazer para você, lá na mesa, né, no relatório da mesa, eles vão trazer para você as orientações do que você precisa fazer, né, para dar continuidade aí e finalizar a sua meta, o seu objetivo do momento, ok? Vamos então agora para última pergunta, a 11ª pergunta, que eu quis fazer 11, para a gente utilizar aí, né, o número 11, que fala sobre despertar espiritual. Né? E essas perguntas estão todas dentro dessa condição de expansão de consciência. Então, vamos lá para a última, 11ª e última pergunta. Na verdade, tem uma pergunta aqui, mas eu achei muito bacana, porque vou ler tudo para vocês, porque um seguidor aqui, muito gentil, me passou uma mensagem. E eu achei muito interessante, né, a colocação dele, eu queria ler para vocês. Primeiramente, ele disse assim, muito obrigado por responder as perguntas que são colocadas aqui nos comentários. Acho excelente o contato próximo que mantém com os seus seguidores e a forma como se disponibiliza para atender as suas questões, opiniões, críticas e desabafos. Aí veio a pergunta, se lhe for possível, gostaria que me informasse se tem algum vídeo no qual explica como ocorre o processo através do qual você obtém informações que recebe do mundo espiritual.
Na descrição que faz, por vezes, fico sem perceber muito bem que parte da informação são opiniões próprias, perspectivas, experiências suas, ou informações mais objetivas, né, que vêm por parte dos mentores. Então, achei muito bacana, agradeci ele pelas colocações que ele fez, porque realmente é uma coisa que eu gosto de fazer, né, que é atender vocês aqui prontamente. E vamos lá, então, a resposta que eu trouxe para ele, explicando como eu realizo o meu trabalho, ok? Então, fica aqui comigo, que é a última pergunta e última resposta. Bom, e o que eu respondi para ele, né? Primeiro, eu agradeci, claro, né, pela gentileza e atenciosidade dele. E sobre a pergunta que ele me fez, eu disse que achava assim bem complexa, né, a resposta e teria que trazer bastante informação aqui para deixar mais claro, né? Então vamos lá. Com o passar do tempo, à medida que vamos desenvolvendo conexão com os mentores, passamos a pensar como eles. Por isso que muitas vezes não tem como separar uma coisa da outra. Mas sempre que apresento uma informação que não tenho garantia de ser de comum acordo, né, com a equipe Citaari, com os meus mentores, eu aviso nos vídeos. De um modo geral, praticamente tudo que digo nos vídeos são coisas que aprendi com eles ou estou em ressonância vibracional com aquela informação que eles me passam. Para que eu pudesse chegar a esse ponto, né, de conexão e receber essas informações e estar nessa ressonância, foram mais de 10 anos de muita dedicação e estudos nas naves arcturianas e sirianas. Fora que eu nasci, né, numa família espírita, então sempre fui estimulada a desenvolver a minha mediunidade. Portanto, já faço isso, digamos assim, desde pequena, né? Estou sempre aí nesse processo. Não é algo também somente dessa vida. Desde que reencarnei a primeira vez nesse planeta, eu já, né, tinha essas habilidades, e não somente eu, como você, né, eu disse para ele. E como vocês que estão aqui me ouvindo, né? Só precisam se lembrar disso, né? Só precisam fazer aí todas as suas limpezas para que os véus da ilusão sejam retirados e vocês tenham a mesma condição de se conectarem a esses blocos de informações através dos seus mentores. E ainda expliquei que esse é um processo que todos os divinos femininos precisam desenvolver, né? Perpassa pelas curas, pelas transmutações de crenças, liberação de karmas, né? Elevação da vibração, mudança completa da vida, na verdade. Nos últimos 3 anos, eu passei a me dedicar 24 horas a esse trabalho que eu realizo. Me dedicando também a estudar, né, com a equipe Citaari, com os meus mentores, com os mestres ascensos, fazer cursos, né, no plano extrafísico e também estudar aqui no plano físico. Eu devo ler em média aí uns 4 livros, né, por semana, fora artigos, vídeos, né, canalizações que eu recebo, e muitas delas fazem parte de um processo de aprendizado meu que eu não repasso para vocês, né. Bom, enfim. Eu não faço mais nada também que não seja da vontade da espiritualidade, né, desses seres de luz que me guiam nessa jornada. Porque nós somos uma equipe, né? Eu trabalho aqui na Terra e eles trabalham no plano extrafísico. Então, tudo que a gente faz de comum acordo. Nós somos uma equipe que trabalhamos em ressonância vibracional para desenvolver, né, esse processo de cura e estabelecer expansão de consciência. Bom, e disse para ele também, né, que eu sigo tudo que me é orientado, porque hoje eu já aprendi que todas as vezes que eu não seguia, as coisas davam ruim para mim, né? E seguindo, eu já notei, já tenho respostas, já tenho comprovações de que os resultados para mim e para o trabalho que eu realizo, para os meus clientes, são bons resultados, né? Nós somos uma equipe e estamos alinhados energeticamente. Então, uma coisa que um pensa, né, o outro pensa também. É aquele famoso coletivo, né, quando a gente fala coletivo de arcturianos, coletivos de, né, então é o coletivo, é a consciência coletiva de um grupo. Agora, quando eu vou canalizar um mestre ascenso, né, de frequência mais elevada, que podem me trazer informações das quais eu desconheço, né, não somente em termos intelectuais, mas em termos de experiência de vida e do sentir, né? Eu sempre peço ao Napoleão, que é o meu mentor, para me acompanhar,
né, para me ajudar a sentir aquela vibração, né, através dele, como se ele fosse um filtro, né, e decodificar em letras que possam expressar a melhor versão do que está sendo dito, né. Nem sempre, é claro, eu vou alcançar a vibração daquela mensagem ou daquele mestre ascenso, né, mas é possível receber a mensagem de uma forma que eu possa trazer para vocês a principal ideia daquela mensagem, né? Para que fique claro para vocês também. Porque não adianta eu trazer uma informação que também para vocês não vai ter, né, clareza, utilidade. Então é assim que eu realizo o meu trabalho, ok? Eu espero que tenha respondido a pergunta dele, né? E também que vocês tenham tido aí maior clareza a respeito desse assunto. Então esse foi um vídeo diferente, né? Um vídeo que eu achei muito bacana fazer. Gostei bastante. Depois vocês me contem aqui nos comentários se vocês gostaram também. Podem deixar perguntas aqui para mim que eu vou respondendo à medida que seja possível, diretamente aqui no próprio canal. Ou então posso colocar, né, aqui para todo mundo através dos vídeos. E é isso. Muito feliz hoje por estar trazendo mais um vídeo esclarecedor para vocês, tirando muitos véus da ilusão, né? E trazendo aí, eu imagino que um certo conforto e compreensão de toda essa estrutura que estamos vivenciando nesse momento atual, ok? Convido vocês para assistirem o próximo vídeo rapidinho, 1 minuto, que vai trazer alguns esclarecimentos de como funcionam os tratamentos com a Reiki. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar alguns links explicando como funciona as ativações de cura e também como é feito a mesa cristalina arcturiana. Todas essas técnicas fazem parte da RESC, Rede Energética Solar Cristalina, que é uma tecnologia de cura vibracional enviada pelos arcturianos e sirianos especificamente para a cura das chamas gêmeas, para a cura da rejeição, abandono, crenças limitadoras, transmutar karmas. Então, você que está percebendo que a sua conexão está com essas dificuldades, né? Como eu disse, essas sujeiras kármicas, vê que o seu gêmeo está com dificuldade de tomar consciência, de melhorar, né? E que somente meditando, isso demora bastante, então você pode acessar essas técnicas para ajudar no seu processo, para acelerar o seu processo, né? Então precisa ir realmente de ajuda. Por isso, esses amigos galácticos estão sempre nos ajudando através das câmeras de tratamento, né? Através dos códigos de luz, das ativações. E você pode também verificar toda a estrutura energética da sua conexão através da mesa cristalina arcturiana. Quem trata com a RESC, durante a noite, quando estiver dormindo, vai ser auxiliado na nave cristalina e vai conseguir, então, fazer o tratamento durante o sono, e o seu gêmeo também será convidado a ir para a nave e fazer os tratamentos nas câmeras de cura. Então vai existir mais uma equipe espiritual apoiando vocês, mais uma egrégora apoiando vocês nesse processo, ok? Então vou ficando por aqui, gratidão e até o próximo vídeo.